Estavam presentes todos os 37 ministros e os líderes do governo no Congresso. A reunião começou com um pronunciamento do presidente Lula transmitido ao vivo. Lula destacou os desafios desse começo de governo. A nossa tarefa é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa nobre. É uma tarefa nobre, porque a gente vai ter que entregar esse país melhor, esse país mais saudável do ponto de vista da saúde mesmo, mais saudável do ponto de vista do ganho da massa salarial, mais saudável do ponto de vista dos pequenos e médios empreendedores desse país, dos pequenos e médios produtores rurais, mais saudável do ponto de vista da educação e mais saudável do ponto de vista das civilidades. Esse país vai voltar a viver democracia. Durante a fala, Lula também fez uma defesa do agronegócio brasileiro. Destacou a importância dos empresários do campo e disse que quem agir contra a legislação será responsabilizado. Esse empresário que produz de forma responsável será por nós muito respeitado e muito bem tratado. Agora, aqueles que quiserem teimar e continuar desrespeitando a lei, invadindo o que não pode ser invadido, usando o agrotóxico que não pode ser usado, a força da lei imperará sobre eles e nós vamos exigir que a lei seja cumprida, porque nesse país tudo vale. A única coisa que não vale é o cidadão bandido achar que pode desrespeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação. O presidente alertou que não há espaço para erros e destacou o fato do seu governo ser um governo de alianças, com representação partidária nas nomeações para os cargos. Sem mencionar nenhum ministro especificamente, Lula afirmou que não deixará nenhum deles no meio da estrada ao longo do governo, mas disse que quem fizer algo de errado será convidado a se retirar. Eu não tenho vergonha de dizer que nós vamos montar o governo com gente da política muito competente. Vamos montar o governo com gente técnica muito competente. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e, se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. E eu só tenho um compromisso com esse país. Primeiro, ser honesto com o povo brasileiro e ser leal e honesto com vocês. Lula dedicou boa parte da fala para defender que os ministros mantenham uma boa relação com o Congresso e que atendam em seus gabinetes parlamentares de todos os partidos. O presidente reforçou que as pautas do governo dependem do Congresso e voltou a dizer que a negociação política é benéfica e não pode ser ignorada. Muitos de vocês são resultado de acordos políticos, porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada senador, ou cada senadora que o buscar. Não tem importância que você divija de um deputado ou do senador. Quando a gente vai conversar, a gente não está propondo casamento. A gente está propondo aprovar uma tese ou fazer uma aliança momentânea em torno de algum assunto que interessa ao povo brasileiro. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então, eu quero que vocês saibam que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim. É o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa
de um bom relacionamento com o Senado. Depois da reunião, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi questionado sobre o reajuste do salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.302, um aumento real de 1,5% em relação ao ano passado. O governo Lula estuda aumentar o mínimo para R$ 1.320, mas esse valor ainda não está garantido. Isso porque, segundo Rui Costa, constatou-se que o governo Bolsonaro represou por meses a concessão de aposentadorias e pensões no ano passado para evitar o aumento de gastos e liberou esse fluxo de benefícios no segundo semestre, especialmente após perder as eleições. Rui Costa explicou que essa medida gerou um impacto financeiro no orçamento maior do que o previsto. O governo atual faz contas para decidir o que seria mais eficiente no atendimento à população: dar um aumento maior ao salário mínimo ou acelerar a fila de quem já reúne condições de se aposentar, mas ainda está esperando. De acordo com o ministro da Casa Civil, na próxima segunda-feira haverá um pronunciamento do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para falar sobre o assunto. Até lá, o governo discutirá alternativas. Há um impacto evidente no tocante do salário mínimo, um represamento que foi feito das aposentadorias e no segundo semestre foi liberado, principalmente depois da eleição, um contingente grande, o que demonstrava que o represamento não era de dificuldade administrativa, era uma estratégia financeira de conter pagamentos, já que, se fosse dificuldade administrativa, não haveria como liberar um volume gigantesco como foi liberado pós-eleição. Então, nitidamente fica, em nossa opinião, caracterizado que a dificuldade não era de fluxo administrativo, e sim como uma estratégia de contenção de pagamentos de aposentadorias.